Olá, tudo bem? Bom, hoje dando sequência à série de reportagens sobre o esquema de poder em Minas Gerais, que na verdade é uma versão regional, estadual, de um esquema de poder nacional. Nós vamos falar hoje sobre a lista do Marcos Valério. Bom, que lista é esta? Esta é uma relação de grandes empresas, bancos, financiadores da política. Isto desde os anos 90, ou especificamente é uma lista usada para registrar a síntese da movimentação de Caixa 2, dos financiadores e dos políticos que receberam recursos através de um esquema que envolvia publicidade fictícia, isto é, a agência não prestava serviços, mas fingia que prestava, isto era apenas para dar nota. E esse dinheiro depois era então distribuído a políticos, mas não só políticos. Tem judiciário, procuradoria, tem jornalista nesta lista. E esta lista ela veio à tona alguns anos depois, na época em que se estava investigando o esquema do mensalão lá em Brasília. Então ela foi tornada pública. Veja o que disse o delegado Rodrigo Bossi de Pinho sobre esse documento. E deveria ser o documento mais importante do chamado mensalão tucano, porque esse documento, em tese, contém a movimentação de Caixa 2, a planilha de Caixa 2 da campanha governador de 98, a campanha que não elegeu Eduardo Zeredo, né, elegeu Itamar Franco. Esse documento não desceu junto com o processo do mensalão. Esse documento ficou no Supremo Tribunal no original. Bom, antes de nós falarmos sobre o que aconteceu no Supremo Tribunal Federal com esta lista, isto é um grande escândalo, nós vamos falar sobre como que esta lista, o original desta lista apareceu. E para isso é preciso verificar ou registrar que houve um crime rumoroso lá em Minas Gerais, que foi o assassinato de uma modelo, Cristiane Aparecida, este é o nome dela. Esta modelo apareceu morta num flat, que era um flat lá frequentado por políticos e garotas de programa. E aí ela apareceu morta. No início se disse que era suicídio, mas depois a investigação foi refeita e acabou se constatando que foi, na verdade, um homicídio. Uma pessoa foi condenada, que era aquele que foi apresentado como namorado dela. Mas o advogado que conduziu o júri, que conseguiu esta condenação, diz que havia mandantes. E esses mandantes não foram processados. Veja o que disse o advogado Dino Miralha, que foi quem obteve o original da lista do Marcos Valério. Aí, quando eu fiz esse júri, durante o júri foi falado, Valfrido Marisguia estava rolado como testemunha, ele deixou de comparecer, tinha o envolvimento dele, público e notório dele com ela. E quando foi falado dessa união de garota de programa com mula do mensalão e tudo mais, eu comecei a investigar essa relação. E nisso apareceu a lista do Marcos Valério, onde apresenta o Valfrido pagando a Cristiane Aparecida, sendo que ela não era política, ela não era nada, ela não tinha motivo nenhum para ter sido favorecida com esse dinheiro. E pelas condições que eu conhecia a família, porque eu não conhecia a Cristiana viva, só divulguei para ela depois que ela já tinha sido assassinada, eu divulguei para a família. Pelo nível da família, eles nunca receberam esse dinheiro. A família é uma família mais para humilde do que uma família de grandes rendas. Então me apareceu essa lista, que teria sido assinada pelo Marcos Valério, era o original da lista, não era cópia.
tinha as assinaturas reconhecidas. Eu liguei no cartório, confirmei o número do selo, confirmei a assinatura, me dirigi à Polícia Federal de Minas Gerais e fiz uma reportagem na porta da Polícia Federal com a TV Record, sendo que eu só mostrei o nome do Valfredo pagando dinheiro para minha cliente, porque eu queria que essa fosse periciada pela Polícia Federal, porque já existia suspeito que o Departamento de Criminalística da Polícia Civil de Belo Horizonte, de Minas Gerais, estava fraudando as perícias. E a suspeita disso tudo é porque a esposa do delegado trabalha no Instituto Criminalístico, conforme ele confirmou em audiência. Muito bem. Diante disso, na Polícia Federal, o Dr. Marinho, que foi inclusive testemunha minha nos processos do Gilmar Mendes, Dr. Marinho afirmou que não iria receber documento, porque não existia um procedimento próprio para poder levar aquele documento à perícia. Então ele não iria receber. Eu saí da Polícia Federal, para quem conhece Belo Horizonte, a Polícia Federal está do lado direito e o Ministério Público Estadual está do lado esquerdo, na Rasgabalha. Então eu saí da Polícia Federal, fiz um retorno e fui para o Ministério Público Estadual. E encontrei com o doutor Eduardo Ponceno. E mostrei para ele a lista. E falei para ele, o que nós vamos fazer? Ele falou assim, não posso fazer nada. Se eu fosse vocês, eu encaminhava essa lista para o Supremo. Porque o Supremo vai ter mais condição de mandar periciar isso. E existe o Mensalão Mineiro no Supremo, peticiona nele. Porque ele vai interessar o Ministério Público Federal, que vai fazer as perícias. Foi o que eu fiz. Eu fui para Brasília, no dia seguinte de manhã, fiz o protocolo, a hora que abriu o serviço de protocolo, me encaminhei ao assessor do Dr. Joaquim Barbosa e falei com ele que eu havia protocolizado o original da lista. Bom, depois que esta lista foi entregue, no mesmo dia, o Dino Miralha, ele foi abordado por um repórter da revista Carta Capital, entregou uma cópia da lista e a partir dali a vida dele se tornou um inferno. Não só dele, o repórter também foi processado. E também um cliente do Dino Miralha, que é o Newton Monteiro. Um lobista, trabalhou com o Sérgio Maia e foi preso e que se considera um perseguido político. E de fato há elementos que podem caracterizar realmente Newton Monteiro como um preso político. Eu localizei o Newton Monteiro. Ele está em liberdade condicional. E Newton Monteiro, que era um lobista, ele foi apresentado como estelionatário, como se fosse o autor de uma falsificação, de uma cópia. Esta era a acusação. Nunca comprovada. Mas foi por isso que ele foi processado, o advogado foi processado e o jornalista também. Mostra no dedo. Bom, eu sou o Newton Monteiro, aqui ele está no bairro Cachoeirinha, onde ele mora, aqui em Belo Horizonte, o Newton Monteiro. O Newton Monteiro que foi, como ele mesmo vai declarar, e já declarou, nós estamos entrevistando agora, um perseguido político desse esquema pesado que existe aqui em Belo Horizonte. O Newton Monteiro foi preso pela primeira vez em 2011. Em 2011 ele foi preso pela primeira vez pelo grupo político do Aécio Neves, do PSDB, e ele acabou, depois disso, ele continuou fazendo as denúncias, ele que é o delator da lista de Furnas, que é o delator do Mensalão Mineiro, também delatou um esquema da Samarco lá no Espírito Santo. Enfim, ele conhece todos os bastidores da política desde o tempo em que ele trabalhou para o deputado Sérgio Maia. A referência dele, a ligação dele com o Sérgio Maia é bastante conhecida aqui em Belo Horizonte. Então eu quero falar com você, Newton. O que aconteceu na tua vida depois que você decidiu enfrentar o PSDB?
Joaquim, a gente posso sentar, porque eu não posso ficar muito tempo em pé, Claro. devido ao problema sério que eu estou de saúde hoje. Tá certo, vamos Né? conversar. Então, tá certo. Bom, o Newton Monteiro, ele vai sentar, eu vou acompanhá-lo, ele vai escolher um local aqui para nós fazermos a entrevista. E o Newton, quando ele atravessa a rua aqui no bairro do Cachoeirinho, onde ele mora, aqui em Belo Horizonte, o Newton hoje tem um câncer na próstata, com metástase. Ele descobriu esse câncer pouco antes da última prisão. Quando o problema se agravou, o promotor, isso é o que ele conta, não autorizou o tratamento dele no primeiro momento. Aí depois ele ficou muito ruim, ficou mal, hoje já tem metástase, e aí a esposa foi até um juiz e relatou a situação dele e ele acabou tendo então direito à prisão domiciliar. Inicialmente com tornozeleira eletrônica, agora sem a tornozeleira. Está aqui o Newton Monteiro. O Newton que foi o responsável pela lista de Furnas. Ele que divulgou a lista de Furnas. Ele tinha a original da lista de Furnas. A lista do Marcos Valério, o Mensalão Mineiro. Houve uma decisão para que ele fosse preso e fosse desacreditado. Agora eu vou conversar aqui com o Newton. Newton, me conta o seguinte: o que aconteceu na tua vida depois que você decidiu enfrentar o PSDB? Eu fui preso, fui torturado. Hoje existe a 12ª Promotoria Criminal, tem bons promotores, como existe a vara de inquéritos policiais, que eu fui perseguido, como se fosse o dói-coi, entendeu? Como os meus advogados foram perseguidos, o Dino Miraglia Filho, o William Ferreira, o William dos Santos, todos os meus advogados foram perseguidos. O poder desse pessoal é muito grande, é um poder, o PSDB é muito poderoso. Olha só, as denúncias contundentes contra a pessoa de Aécio Neves, até hoje nada, até hoje não pagou um dia de prisão. A irmã dele foi presa. Por quê? Porque tem muita gente presa com ele. É um grupo muito grande que realmente deve obrigação a ele. A lista entregue pelo advogado Dino Miraglia. O Newton Monteiro tinha uma cópia, ele divulgou a cópia. O Dino Miraglia tinha o original. E este original entregue ao Supremo Tribunal Federal, como eu disse, tinha nomes poderosíssimos, mas tinha um nome lá, mais poderoso ainda, dentro do STF, que é o do Gilmar Mendes. Ele aparece naquela lista. Aí tem o nome dele. E o Gilmar foi quem processou Dino Miraglia, o repórter da revista Carta Capital e também o Newton Monteiro. Anos depois, quando eu fui ouvido numa audiência dentro da Justiça Federal do Estado de São Paulo, num processo movido pelo ministro, que eu fui absolvido, a promotora me informou que a lista nunca apareceu. Sendo que ela me perguntou como que isso aconteceu. Eu falei para ela: doutora, a senhora conhece o STF? A senhora acha que advogado passa do balcão? Eu não tenho acesso à secretaria, eu não tenho acesso a trâmite interno, eu não tenho acesso às pessoas, eu não sei para quem foi a lista. Logo depois, o processo do Mensalão foi desmembrado, foi enviado para Belo Horizonte, e aí já veio uma cópia da lista. Eu não veio mais o original, e o original não foi achado. E eu que fui processado, eu. Sumiram com o original lá dentro, receberam o original, e eu que fui processado. Não só eu, foi eu, o Leandro Forte da Carta Capital e o Newton Monteiro junto. Nós três fomos absolvidos. O ministro já recorreu da absolvição do Newton Monteiro e do Leandro, e agora recorreu da minha também. Bom, a importância desta lista é porque ela vai comprovar quem são os corruptos, quem são os corruptores. Porém, a lista desapareceu. É uma prova que desapareceu. Assim como outro meio de prova tem sido desconsiderado, que é a delação do Marcos Valério. O Marcos Valério confirmou a autenticidade da lista e deu outras informações.
Só que o Ministério Público Federal, também o Ministério Público Estadual, lá de Minas Gerais, não homologam este acordo. O que hoje está muito claro é que há muito que ser investigado ainda, né? Muito, demais, demais. Mas infelizmente, sem homologar um acordo de forma a dar existência a ele, ou seja, dar ao Marcos Valério o que ele pediu, porque ele está fazendo a parte dele. Então o Estado tem que fazer a contraparte, ou seja, dar os benefícios para o Marcos Valério. Se não der os benefícios para o Marcos Valério, esse acordo não tem existência. Ele não pode ser homologado como foi feito e ele ter uma sobrevida após essa homologação. Ele simplesmente não existe. Sem a participação do Ministério Público, não haverá possibilidade de existência do acordo de colaboração premiada. Infelizmente, o Ministério Público nunca quis. Na realidade, o que eu fiz não foi nem advogar, o que eu fiz foi lutar por uma verdade. Sabe, eu podia, no final das contas, a verdade minha não ser a verdade total da verdade verdadeira, mas eu estava na procura. Tanto que assim, eu podia ter negociado a lista, eu podia ter tentado fazer um acordão com qualquer aí, não, eu procurei o STF, levei a lista para ser beneficiada pela Polícia Federal. Eu nunca tive a intenção de ser herói, não. Eu queria resolver uma questão. A questão, o cara estava dentro do meu escritório, era meu cliente. Bom, eu procurei o Supremo Tribunal Federal. Falei com a assessoria do Supremo Tribunal Federal. Encaminhei por escrito, como foi a orientação deles, o meu pedido para tentar saber onde está esta lista. O Supremo Tribunal Federal não respondeu. Também procurei Valfrido Mares Guia através da assessoria de imprensa de um grupo educacional que ele controla lá em Minas Gerais. Até agora não obtive retorno. De qualquer forma, todas as pessoas citadas nesta reportagem, caso queiram se manifestar, o espaço aqui está aberto. Nós vamos continuar nesta série. Vamos tentar entender agora, no próximo capítulo, por que é que o Ministério Público, tanto federal quanto estadual, não homologa o acordo de delação do Marcos Valério. Até a próxima. Muito obrigado pela audiência.